Olá, vamos agora tratar sobre cálculos de medicações referente a gotejamento. Então, por que é importante a gente estar discutindo esse tema? O gotejamento ele basicamente utilizado em todo tipo de assistência. Então, a gente precisa sempre estar sabendo quantidade de gotas ou de microgotas que devem ser oferecidas para aquele volume total. Meu nome é Jamile Torres, sou enfermeira do HU de João Pessoa e vou discutir com vocês algumas questões que vão tratar justamente sobre esse cálculo de medicações. Vamos lá? Então, o que é que a gente precisa fixar antes de discutir a questão? Os cálculos de gotejamento. Quais são as fórmulas que nós vamos utilizar para fazer esses cálculos? Então, nós vamos ter dois tipos de cálculos. Gotas por minuto, que vai se referir justamente ao número de gotas que eu vou administrar naquele paciente, e vou ter uma fórmula que vai ser o volume total em ml sobre 3 vezes o tempo em horas. Então, se eu quiser saber quanto eu vou administrar naquele paciente, eu tenho que ter pelo menos duas dessas respostas, ou o número de gotas, ou o volume total, ou o tempo que eu vou administrar para que eu possa conseguir resolver essa equação. No caso, na maioria das vezes, a gente vai querer saber justamente a quantidade de gotas que vão ser administradas. Então, a gente tem que ter o volume total e o tempo que esse volume total deve ser administrado. No entanto, quando a gente vai tratar de microgotas, o nosso cálculo já é um pouco diferente. Então, a gente vai ter o volume total, que também vai ser em ml, dividido pelo tempo total. Ou seja, aquela constante 3, ela sai, no caso das microgotas, e fica apenas o volume total sobre o tempo. Então, vamos ver como é que a questão pode cobrar esse tema? Então, uma questão do HU de Minas Gerais vai trazer justamente esse caso. Uma mulher, que ele não vai definir quem, deve receber de 12 em 12 horas o soro de manutenção com eletrólitos, né? E esse volume total vai corresponder a 500 ml. Então, a gente lembra na nossa formulazinha, a gente já tem um dos parâmetros para a gente saber quantas gotas por minuto a gente vai ter que oferecer. Então, durante esse caso, o número de gotas por minuto a ser infundido ao se utilizar equipe de macrogotas. É muito importante a gente saber qual equipe que vai ser utilizada, porque a gente viu que há uma diferença entre a fórmula de macrogotas e a fórmula de microgotas. Então, de 12 em 12 horas vai ser o tempo e a quantidade total vai ser justamente 500 ml. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse cálculo. Então, os dados. O volume total, 500 ml, e o tempo, 12 horas. Então, eu vou pegar o número de gotas, para eu saber quantas gotas eu vou administrar nesse paciente. Eu vou pegar o meu volume total, que vai ser 500 ml, e vou dividir por 3 vezes 12. 3 a constante e 12 o tempo que esse volume deve ser administrado. Desse modo, eu vou ter esse resultado. 500 sobre 36, que é igual a 13,88. Então, como é uma constante acima de 5, né, 13,8, então eu vou arredondar para 14 gotas. Desse modo, essa é a nossa resposta. Então, pessoal, visitem o nosso site, consulte nossos vídeos e se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que você possa ter mais informações. Obrigada!